E aí, tudo bem? Voltando aqui à nossa programação normal. É, Vamos ver se eu ainda sei gravar os vídeos aqui pro canal, né? E tantas coisas que eu tenho para falar, tantos pontos que eu poderia refletir hoje com vocês. Mas eu tô pensando sobre uma das coisas que tem sido bem relevantes e para mim, né? Já devo ter até falado em outros vídeos. Está relacionado a entrar num fluxo, né, da vida e aderir à mudança, né? Algumas vezes eu já falei aqui e não canso de reiterar, porque isso é importante, que a vida é uma constante mudança, né? Estamos sempre nesse movimento de mudança e essa mudança ela é totalmente natural, porque aquilo que não muda é aquilo que está perfeito, né? Ou seja, aquilo que chegou ao seu fim, né? Perfeito tem essa etimologia daquilo que está acabado. Então, o ser humano e a vida como um todo é uma obra por ser finalizada, por ser terminada, né? Então vamos nessa direção, vamos construir esse entendimento, tá? E por que que isso é importante, né? Acho que bombardeia muito o nosso imaginário a ideia de que a gente vai ganhar a vida em um único ponto, né? Ganhar a vida num sentido de como se a gente tivesse uma grande missão específica. E eu acredito nisso, sim, eu acredito que nós temos sim uma grande missão, mas que essa missão ela não se define por um momento específico, né, ou uma única jogada. Tipo, nós vamos fazer vários elementos, né, ter várias conquistas, várias lutas na vida. Em algum momento, alguma delas vai se destacar, né, mas que nós não vamos ficar procurando a grande tacada, né. Eu, eu lembro que eu vi. Quando eu assisti Rock Balboa, não tem muito tempo, né? Acho que foi no ano passado, né? Um filme muito bom, inclusive, assistam. É, eu vi depois uma imagem de uma capa dele, né? Ele dizia que tinha uma frase assim: sua vida inteira estava como se fosse num momento, né? De US$ 1 milhão, alguma coisa assim. E a gente parece que vive pensando nesse momento, né? Como se nossa vida estivesse resumida a um ponto específico, né? A clímax, né? Um ápice. E bom, eu acho que isso é um- eu não sei como é que posso chamar isso, mas eu diria que isso é um pouco que está adoecendo a gente, esse tipo de postura, né? É uma tara moderna, assim, a gente poderia dizer. E por que que, né, eu posso ver isso, né? Eu posso olhar por essa direção. Quando a gente observa várias construções clássicas, né? Pensando até em roteiro, pensando em épicos, né? Tipo, o roteiro, por exemplo, da Odisseia, ele não acaba no seu clímax, né? Que seria na cena em que Ulisses chega em Ítaca e tem vamos dizer assim, a morte dos pretendentes, né? Seria o ponto assim de maior movimento, de maior ação da obra. Mas não, ele continua ainda mais um pouco, né? Há outras coisas a serem feitas e essas outras coisas fazem parte da vida como um todo, né? Então assim, é como a gente observar o dia ele é dividido em setores, né? E esses setores eles vão organicamente, naturalmente, suavemente transpassando de um para outro. Então, se eu tenho amanhã com o seu amanhecer e a sua aurora, suavemente vai se encaminhando para o meio-dia, que depois se encaminha suavemente para a tarde e crepúsculo, noite, madrugada, etc. A mudança ela é feita de forma fluida, suave, de maneira que não impacta, né, a nós, não nos assusta.
A noite vai chegando e ainda que, né, estejamos num lugar de pouca iluminação, né, numa mata, a gente vai se acostumando a ela aos poucos e vai aprendendo a lidar com com os seus desafios, né? Então, assim, aprender a viver é aprender a entrar nesse fluxo de entender que a mudança ela é constante, ela é necessária e precisamos ir nos adaptando a ela. Mas essa adaptação é importante entender que não é uma adaptação do tipo, sobrevivência aqui, né? Tô me virando aqui, tô meio capenga, mas eu tô me adaptando. Não, adaptação inteligente, né? De que a gente se antecipa às coisas, né? E a gente fala assim de inteligência hoje, é tipo. Hoje é uma palavra que é muito gasta, né? A gente fala como se fosse sinônimo de saber um monte de informações que, bom, não são relevantes. E, bom, não, comparações à parte, né? É interessante entender que a raiz da palavra inteligência é saber diferenciar o verdadeiro do falso, né? Saber escolher, né? Ou seja, saber escolher pressupõe-se que se saiba o que se deve escolher, né? Então, assim, é aquele joguinho lá do quadrado, do triângulo e do círculo, né? Você tem uma peça para cada coisa e a inteligência é capaz de saber o que é cada coisa, né? E dentre a complexidade da vida, né? Então, saber perceber as coisas quando elas estão num laboratório, vamos dizer assim, né? Numa espécie de brincadeira, uma espécie de construção, é muito mais fácil. Mas percebê-las quando estão na vida, naquela complexidade, nos desafios que a gente tem a superar, nos medos que a gente tem de encarar, é muito diferente, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, assim, a gente precisa entender que a vida ela é complexa, né? E complexa quer dizer que envolve várias partes, né? E que eu não posso me desfazer de nenhuma dessas partes. Apesar dela ter essa complexidade de partes, ela tem uma simplicidade de ser vivida e vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vou fazer aqui sem os óculos, né? Antes de começar a falar sobre isso, vamos peço a sua inscrição no canal, o seu like nesse vídeo, tá? Aqui, como vocês já sabem, falamos muito sobre vida interior, vocação e propósitos da vida, tá? Vamos, ao longo da semana, trazer mais coisas assim. Tô com a voz um pouco devagar hoje, mas espero que vocês estejam acompanhando bem, tá? Esse fluxo natural que é próprio, né, nosso, ele está presente em tudo, todas as coisas. Na maneira que o próprio bebê nasce, né? O embrião vai se tornando um feto e vai depois, no processo de gestação, vai desenvolvendo as suas partes, né? Tudo, né? Até um alimento que você cozinha, se você faz com um fogo muito alto, ele queima, ele não fica bom, né? Queima de fora e por dentro fica cru, né? Aquela coisa que não é muito interessante, né? Então, a gente precisa dar uma medida adequada para cada coisa, né? Porque isso já tô puxando para outro elemento, né? Mas esse processo da vida de uma coisa suceder a outra, né? Naturalmente e obrigatoriamente, é algo que a gente precisa ir aprendendo a entender essa dinâmica e aprendendo a seguir esse fluxo, tá? Então, se a gente pensa a vida como blocos distintos que não se relacionam, a gente vai acabar se atrapalhando em algum momento. Então, assim, eu já trouxe para vocês a dinâmica da ordem e como a virtude da ordem funciona em outros vídeos. Vocês podem procurar aqui no canal. E nesses vídeos eu falo daquela distribuição em 5 partes, né? Onde nós temos a vida religiosa, a vida conjugal, familiar, o trabalho, a cultura e
e obrigações cívicas, né? São quanto um cidadão, né? Tipo, coisas relacionadas a obrigações, né? De todo tipo. Ah, apesar disso, né? Dessas, dessas divisões, elas são divisões que precisam ser tomadas de forma orgânica, né? Porque temos divisões, podemos fazer divisões, podemos categorizar, mas em essência nós só temos uma única vida, né? E essa vida, ela se organiza em torno de um centro, porque do contrário, a gente não conseguiria relacionar essas partes, né? Então, organizar-se em torno de um centro, pensar como uma figura geométrica, ajuda a gente a entender esses elementos, né? Porque como uma circunferência tem os seus raios, né? Ou seja, o elemento que vai do centro até a sua borda, né? Até a sua circunferência, né? Um círculo, né? Melhor dizendo. Então, cada distância daquela é um raio, né? Que a gente chama. Então, a vida exterior é uma projeção do que acontece no nosso interior, ainda que a gente tenha pouca consciência disso. Então, na medida que nós vamos qualificando e estruturando a maneira como nós valorizamos o que acontece na nossa vida, e nem o que acontece, mas esses setores, né, que eu falei, vamos dando mais prioridade a umas coisas e a outras não tanto, né? Então, você vê, por exemplo, esses grandes empresários que praticamente vivem no trabalho, né? Então, o tempo todo no trabalho, de forma ativa, sem um momento de descanso e não prioriza outras coisas, né? Em algum momento da vida deles, eles tomaram o trabalho como uma escala de valores muito mais importante que todas as outras coisas. E porque através do trabalho eles iam conseguir algumas coisas e ter certos prestígios, enfim. Não importa, não vem aqui, não estou aqui para julgar ou fazer uma análise desses casos, mas entender que a gente vai construindo essa escala de valores para nós. E se nós queremos fazer uma mudança, a gente precisa entender que essa mudança ela se dá no dia a dia. É o velho e batido, né, caso da disciplina, o velho e batido frase do 1% todo dia, né? E não falo nem todo dia, mas tem que se conquistar um pouco. Então, não vamos chegar a partir de hoje, né, e vamos começar a fazer uma dieta e vai dar tudo certo, né? Ou não, né? A gente vai falhar várias vezes, a gente vai ter que recomeçar várias vezes. E isso para todas as coisas, né? Me propus a estudar todo dia um tempo, até isso se introjetar como uma parte, né? Uma expressão natural do meu ser. Eu ainda vou penar bastante, né? Tropeçar, renovar e fazer de novo, de novo, de novo. Então, essas conquistas, elas vão sendo feitas um passo de cada vez. E olhar para si mesmo como se não fosse digno de adquirir alguma coisa ou de conquistar algo, porque você não consegue fazer de primeira, né? É uma visão muito infantil, né? E por isso a gente precisa passar por isso, passar e superar isso. Então, assim, nos próprios relacionamentos, nas próprias conquistas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, nós temos altos e baixos, né? Um dia ganhamos, outro dia perdemos, e assim vai uma oscilação que tende a uma constância, tá? A constância o difícil, né? É difícil manter-se constante, é difícil fazer as coisas iguais sempre, ou pelo menos como nós gostaríamos de fazer sempre, né? Então, é importante buscar isso, buscar essa abordagem que vai nos manter
constantes, né? Constantes rumo ao nosso objetivo. Então, e claro que essa linha da constância, ela parece, né, plana, quando a gente olha muito de longe, num prazo assim bem longo, né? Onde as oscilações, elas parecem não acontecer, né? Mas de perto, se nós aproximarmos bem o gráfico, né, dar um zoom, a gente vai perceber que existiram vários altos e baixos, vários dias melhores do que outros. Mas o importante é que a gente não se apegue às nossas condições ou às nossas qualidades momentâneas e que a gente continue a buscar o caminho que nós nos propomos, né? Daí que isso me lembra também aqueles gráficos, né, de investimentos que eles colocam exatamente isso, né? Ao longo do caminho existiam vários altos e baixos, porém quando nós pegamos num prazo de 20, 30 anos, ele é praticamente uma linha reta assim, né? E assim também acontece na vida. Por que nos atrapalha, né? Porque nossa vida parece que não segue a matemática. O que nos atrapalha é que nós nos apegamos o tempo todo a uma versão que nós já construímos de nós mesmos, né? Nos apegamos a certas qualidades que às vezes não são nem bem desenvolvidas assim, mas nos apegamos. Nos apegamos a certos defeitos, né? Por que não? E nos apegamos a certos ambientes, etc. E a gente não entende que muitas vezes a gente vai precisar realmente sair disso, né? E outras coisas também a gente precisa aprender a manter. Então, mas que o recado de hoje vá para isso, né? A gente precisa entender que esse constante fluxo ele precisa estar acontecendo a todo momento e a gente precisa sempre pensar qual é o próximo passo a se dar, né? Olhando para o futuro e olhando para o agora. São os dois pontos que a gente precisa aprender a observar. Se a vida fosse uma escada, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes. A gente precisaria aprender a olhar para o final dela, para o último degrau, né? Para vamos dizer assim, o Cristo que está lá em cima, o Cristo Redentor, né? Depois daquelas escadarias todas. Já nem lembro mais como é que foi. Tem muito tempo que eu fui lá. E aprender a olhar também para o degrau de agora, ou seja, o que eu preciso fazer hoje, tá? Lembrei de um desenho aqui, né, que passava na TV Globinho, que o irmão perguntava pro outro, né, ou na verdade ele propunha pro outro, já sei o que vamos fazer hoje, né? E é importante a gente sempre ter em mente o que é que nós vamos fazer hoje, tá? Para alcançar o objetivo lá do futuro, tá? E, enfim, isso são questões existenciais, são questões internas, psicológicas e relacionadas à nossa identidade, que a gente precisa refletir bastante, né? Porque isso não está relacionado com um trabalho específico ou uma preferência, né? E sim com um crescimento que vai se amadurecendo na medida em que vai crescendo e vai nos mostrando aquilo que nós somos. Por isso, abrace a mudança e aprenda a viver com ela, porque ela vai te trazer coisas sobre si que você ainda não tinha percebido, mas provavelmente vai vir para o bem, tá bem? Então é isso, vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.